Oi gente, tudo beleza com vocês? O livro de novembro do Clube do Livro Alagoinhas é o Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, uma escritora maranhense. E eu preciso ser sincera, eu nunca tinha ouvido falar de Maria Firmina até esse ano, até 2018. Antigamente eu sentia um certo desconforto em relação a isso, tipo assim, nossa, eu nunca ouvi falar desse escritor ou dessa escritora. Geralmente acontecia mais em relação a mulheres. Eu sempre ficava assim, como assim? Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Só que hoje eu vejo que esse não é um problema exclusivamente meu, sabe? Eu não tenho por que me sentir mal com isso, em não conhecer determinado escritor ou determinada escritora, porque assim, eu não posso conhecer aquilo que não existe para a sociedade, sabe? Mas aí em 2018 começou a aparecer várias matérias falando de Maria Firmina, ainda bem. E aí eu fiquei sabendo que o livro Úrsula é o primeiro livro de autoria feminina negra do Brasil. Tem esse título, tem esse peso. E enfim, eu comecei a ler esse livro. A gente escolheu essa leitura justamente por ser o mês da consciência negra, né? Novembro é considerado o mês da consciência negra. Então por isso que a gente está lendo Úrsula. Eu comecei a ler e Úrsula tem um prólogo que é muito maravilhoso. O prólogo desse livro é assim um convite para que você continue a ler Úrsula. É um convite para que você faça uma reflexão sobre o que é literatura, o que é considerado literatura, sobre qual é o espaço da literatura de autoria feminina e o espaço da literatura de autoria negra no Brasil. Esse é um prólogo escrito em 1859 e a Úrsula, ela começa dizendo que o livro é mesquinho e humilde. Só que hoje esse livro é justamente, como eu já falei, considerado o primeiro livro de autoria negra feminina do Brasil. É também considerado a obra inaugural da literatura afro-brasileira e é também o primeiro livro escrito com temática abolicionista. Então, a obra de Mesquinha e Humilde não tinha e não tem nada. Só que a Maria Firmina, ela sabia qual era o lugar de fala dela na sociedade, naquela sociedade daquele tempo. Ela era uma mulher negra. Ela é o outro do outro, como diz a escritora Grada Quilomba, que eu conheci através do livro O que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. A Djamila, ela traz a Simone de Beauvoir para falar da categoria O Outro, né, que foi criada pela Simone de Beauvoir através do seu livro O Segundo Sexo, e traz uma crítica, uma atualização dessa categoria O Outro, a partir da perspectiva de uma mulher negra, justamente pelas palavras da Grada Quilomba. E ela vai dizer que a mulher negra, ela é o outro do outro, porque ela sofre a opressão racial e a opressão de gênero. Então, a Maria Firmina, ela sabia quem ela era naquela sociedade, daquela época. E ela fala assim no prólogo, ó, vou ler pra vocês aqui. Não é vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de autor. Sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada, e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados que aconselham, que discutem e que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida. O seu cabedal intelectual é quase nulo. Nesse trecho a gente já vê, né, que Maria Firmina repete tudo o que era dito de uma mulher negra, de uma mulher que não estava no meio dos grandes intelectuais da época. E isso persiste até hoje, né? E aí eu fui lembrando de uma outra autora que eu reli recentemente, que é a Virginia Woolf e Um Teto Todo Seu, esse livrinho que é maravilhoso. É um ensaio sobre mulher e ficção, feito por Virginia Woolf, na década de 1920, bem depois da Maria Firmina, né, claro, mas ainda assim tudo persiste também. O que me fez lembrar de Virginia Woolf aqui, nesse ensaio, e em relação ao que Maria Firmina disse no prólogo de Úrsula, é que aqui a Virginia Woolf, ela diz que quando a mulher pensava em escrever algo,
ela não era acolhida pela sociedade. Ela era questionada, até ironizada. Afinal, né, o que a mulher tinha ou tem a dizer sobre o mundo? O que há de bom na escrita de uma mulher? A Virginia, ela fala aqui, ó: o mundo não dizia a ela como dizia a eles. Escreva se quiser, não faz diferença para mim. O mundo dizia, gargalhando: escrever? O que há de bom na sua escrita? Bem, a gente sabe que muitas mulheres escreveram, que muitas mulheres ainda escrevem, ainda resistem. E Maria Firmina, ela fala também uma outra coisa no prólogo que eu gostei bastante, que ela diz que queria mostrar o mundo no seu filho, mesmo com todo defeito. Ela queria mostrar ao mundo o que ela tinha feito. Então ela mostrava amor, né, pelo que ela tinha escrito, pelo seu trabalho, pela sua obra. E aí ela também diz aos seus leitores algo que eu acho muito bacana, que é o seguinte: não o abandoneis na sua humilde e obscuridade, senão morrerá à míngua, sentido, magoado, só afagado pelo carinho materno. Aqui, Maria Firmina queria ser lida. E eu acho que todo escritor, mas toda escritora, falando especificamente aqui de literatura e mulher, toda escritora quer ser lida. Qualquer pessoa que se dedique a escrever quer ser lida, quer ter leitores. E a gente sabe que esse percurso de você escrever, publicar e chegar até o leitor é complexo. É bastante complexo nessa sociedade que a gente vive, em que o meio literário também é heterossexual, também é patriarcal, também é branco, também é machista. Então, me fez lembrar de uma outra mulher que pesquisa e que escreve sobre literatura brasileira, que é a professora Regina, e do seu livro Literatura Brasileira, um Território Contestado, que eu acho que todo mundo deveria ler também esse livro para entender o que é a literatura brasileira, o que a literatura brasileira produz e o que a gente consome enquanto leitores dessa literatura brasileira. E aí a Regina fala de uma coisa que vai muito casar com o que eu falei no início do vídeo, que eu não posso me sentir mal por não ter acesso, por não conhecer uma escritora que não existe na sociedade. A Regina diz o seguinte: publicar um livro não torna ninguém escritor. Porque, gente, quem é escritor? Escritor é quem está nas livrarias, nas prateleiras da livraria. É quem está nas prateleiras das bibliotecas. É quem está na escola sendo debatido na sala de aula. É quem está na lista dos vestibulares, nas listas dos grandes prêmios literários, que está na lista das grandes feiras literárias do país. Escritor é quem é visto, é quem é lido. E a gente sabe que hoje, quem está majoritariamente nas livrarias, nas bibliotecas, nas salas de aula, nos vestibulares, nas feiras e nos prêmios literários, não são pessoas como Maria Firmina dos Reis. E aí a Maria Firmina, no seu prólogo, ela faz um pedido que eu vim aqui reforçar nesse vídeo. Vamos deixar aqui mais Úrsula, tímida e acanhada, sem dotes de natureza nem enfeites e louçanias de arte, caminha entre nós e nas prateleiras das nossas estantes. Vamos ler mais Maria Firmina dos Reis. Vamos aproveitar que nós estamos no mês da consciência negra para ler mais autores negros, principalmente mais autoras negras. Tive acesso a esse livro, Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, através da livraria da Câmara. Eu vou deixar o link em que você pode baixar o livro gratuitamente. E você também pode comprar o livro na versão física. E também, se você não quiser essa edição, o livro Úrsula ganhou outras edições. E isso é maravilhoso. Então, eu vou deixar também o link desses livros na Amazon, né, dessas edições novas aí e tal, para que você possa adquirir e ler. Eu continuo lendo Maria Firmina dos Reis. Eu acredito que vai ser um bate-papo bastante interessante do Clube do Livro Alagoinhas. Fica o convite aí para que você leia Maria Firmina dos Reis e dialogue com o que ela escreveu, pensando no passado, pensando no futuro, pensando também no presente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!